Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos transmitindo mais uma escola bíblica dominical, domingo de manhã, e quero agradecer a sua audiência, que neste momento está conectado aí na página ADTV Pirineus, pelo Facebook ou pelo YouTube. Gostaria de dizer aos irmãos que nós não paramos de pregar a palavra de Deus. Em tempo e fora de tempo, nós estamos transmitindo esta mensagem, porque nós acreditamos no poder da palavra de Deus e no poder do Evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, meus irmãos, ajude-nos a divulgar este trabalho, nesse momento de epidemia, que você possa ser um canal de bênçãos, para que outras pessoas também possam chegar e ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas. Amém? Eu quero convidar você a dirigir a Deus uma palavra de oração e logo após nós estaremos dando continuidade ao estudo das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Neste momento eu quero convidar você a fechar os seus olhos, vamos orar a Deus? Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã de domingo, eu quero agradecer a Ti, ó Deus, porque o Senhor, aprove ao Senhor estarmos aqui reunidos nesta transmissão para aprender mais da Tua palavra. Ó Deus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, que o Espírito Santo de Deus neste momento possa dirigir, Senhor, este estudo, possa abrir as nossas mentes, abrir o nosso coração, porque tudo que fazemos aqui, ó Pai, é para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos no segundo trimestre de 2020, nas lições bíblicas, e o tema deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir desse tema, esse tema vai ser a diretriz de todas as demais lições que vão ser trabalhadas aqui aos domingos de manhã. A Igreja Eleita. E para isso, o texto base usado para este estudo é a Epístola de Paulo aos Efésios. Então, eu gostaria que você, neste momento, abrisse sua Bíblia, deixe ela aberta, pegue a sua caneta, a sua caderneta de anotação também, e nós vamos estudar a Epístola aos Efésios. Como, por conta desta pandemia, nós não temos o acesso à revista, a esta revista da Escola Dominical, de forma física, nós temos ela disponível em PDF, e aí eu gostaria que você que é aluno, estudante, aluno assíduo da Escola Dominical, que quer ter acesso a esse material, eu acho muito importante para você acompanhar os estudos, eu vou pedir para você mandar o seu melhor e-mail para a gente encaminhar esse material. Hoje mesmo nós vamos estar encaminhando para vocês. Quem está participando do grupo Membro Pirineus, no WhatsApp, ou se você não está fazendo parte desse grupo, você pode mandar aí mesmo, nos comentários dessa transmissão, o seu melhor e-mail e nós vamos estar encaminhando esse material para que assim você possa acompanhar este estudo. Amém? Então está aí a Igreja Eleita, nós vamos dar continuidade a esse estudo. A lição de hoje
é a lição de número 2, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de entrar na lição, que vai trabalhar o primeiro capítulo de Efésios, eu quero aqui apenas dar aos irmãos um panorama daquilo que já foi estudado através do nosso presbítero, querido presbítero irmão Moisés, na aula passada. Ele com certeza já fez ponderações a respeito do primeiro capítulo da revista, mas eu quero aqui só fazer um panorama, um resumo, para que a gente possa se situar aqui no estudo e poder dar continuidade. Eu sempre gosto de recomendar também algum livro a mais para você que gosta, que quer ampliar a sua pesquisa. Eu tenho aqui em minhas mãos o Panorama do Novo Testamento, que é um livro do curso do Ensinar, um curso aí amplamente difundido na Assembleia de Deus, e você pode, assim que as coisas se normalizarem, você fazer este curso, ou mesmo adquirir o livro Panorama do Novo Testamento. Você vai ter um panorama não apenas da Epístola aos Efésios, mas de todo o Novo Testamento. Então é um livro consideravelmente pequeno, mas o seu conteúdo é muito importante. Então está aí uma referência bibliográfica para você que quer ampliar a sua pesquisa. Falando a respeito da Epístola aos Efésios, ela é denominada a coroa dos escritos de Paulo, e ainda de rainha das epístolas. Por que isso? Porque nela o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Então, se você me perguntar aonde que eu acho na Bíblia um estudo completo a respeito da igreja de Cristo, eu lhe recomendaria a carta aos Efésios. Por isso ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo. Ela integra o rol das epístolas da prisão. Portanto, Paulo escreveu esta carta quando ele estava em uma prisão, provavelmente preso em Roma, em uma prisão domiciliar. Redigidas também juntamente com esta carta, nós temos Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, essas 4 cartas aí integram o rol de epístolas da prisão e que Paulo escreveu. Obviamente, o texto de Atos dos Apóstolos não narra o fim da vida de Paulo, mas provavelmente depois dessa ida até Roma para ele ser julgado, e até ele ser julgado ele ficou preso, ele foi executado sim, depois de ser julgado. Mas ele cumpriu cabalmente seu ministério como apóstolo e levou a palavra ao mundo conhecido da época, ao mundo romano. E nós damos graças a Deus por isso, porque hoje nós temos acesso a essa revelação de Deus através dos escritos de Paulo. Falando a respeito da cidade, a carta aos Efésios foi escrita e dirigida aos cristãos na cidade de Éfeso. Então, essa cidade foi fundada por volta de 1050 a.C., bem antiga. Ela tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Hoje, aquela região ali é conhecida como a atual Turquia. Então, uma parte litorânea ali da atual Turquia era considerada a cidade de Éfeso, uma cidade litorânea. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes na época de Paulo. E aqui um dado interessante, ela tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores, uma espécie de estádio muito conhecido através da cultura romana, onde nesses estádios, nesses anfiteatros, vamos dizer assim, eram realizados diversos tipos de jogos, inclusive com animais selvagens e brigas de gladiadores. Então essa cidade era um grande centro metropolitano na época, justamente por conta dessa atratividade de jogos. A respeito da religiosidade da cidade de Éfeso, toda a religião de Éfeso girava em torno dessa deusa Diana, está aqui, Ártemis, a deusa da fertilidade. Esse templo foi construído em mármore, e toda a economia era girada em torno tanto de turismo quanto em torno desta crença na deusa Diana. Portanto, era uma cidade absolutamente, digamos assim, idólatra. Há de se entender por que eles ficaram escandalizados quando o apóstolo Paulo pregou lá, e eles ficaram escandalizados. Por quê? Porque eles começaram a ter prejuízos. Se você, inclusive, eu te convido a abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23,
Quando Paulo pregava a respeito do caminho, que o Evangelho de Cristo na época era conhecido como o caminho, os ourives, aqueles que fabricavam imagens dessa deusa, começaram a ter prejuízo porque as pessoas começaram a se converter e não mais adquirir essas imagens. E aí um tal de Demétrio fez uma grande arruaça na cidade, né? E até intentou prender os amigos de Paulo, porque realmente eles estavam escandalizados com a mensagem do apóstolo, porque toda a crença até então naquela cidade girava em torno da deusa Diana. Olha o versículo 26 do capítulo 19, o que diz: E estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo, ele vai dizer, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses o que são feitos por mãos humanas. E, obviamente, através de Paulo, Deus operou grandes maravilhas naquela cidade, e com certeza deu muito prejuízo para esses idólatras, né? Porque aonde a presença de Deus habita, aonde o Espírito Santo chega, há mudança e a conversão. Amém? Então está aí, e portanto, nesse contexto geral, é uma cidade muito importante, né? Não apenas para os romanos, mas para o ministério do apóstolo Paulo e, consequentemente, muito pertinente para o nosso estudo e reflexão. Sobre a igreja, grandes líderes passaram por ela, né? A igreja em Éfeso. A Bíblia vai relatar aqui em Atos esse Apolo, né? Que vai dizer aqui no capítulo 18, se você está com a sua Bíblia aberta, de Atos, no capítulo 24, Paulo já tinha chegado por lá com Priscila e Áquila, e aí depois chegou um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, e a Bíblia vai dizer aqui que esse homem era muito eloquente e poderoso nas Escrituras. Apolo pregava a palavra de Deus em Éfeso, mas ele conhecia a palavra de Deus através do batismo de João. Ele não conhecia o Espírito Santo ainda. Portanto, Priscila e Áquila, assim que o encontrou, orientou ele a respeito do caminho, né, desta palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, entrando na aula de hoje, eu ainda quero continuar no capítulo 19 de Atos, que vai narrar aqui, se você puder ler com atenção, né, nós vamos ler apenas de forma panorâmica aqui, mas que vai narrar a estadia de Paulo nessa cidade de Éfeso. Quando ele chegou lá, né, na sua terceira viagem missionária, ele encontrou alguns discípulos, e ele perguntou se esses discípulos, né, conheciam o Espírito Santo, e eles disseram que foram batizados no batismo de João, que nem mesmo sabiam que existia o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo impôs as mãos sobre eles, e veio o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a falar em outras línguas e profetizavam. Então, o Espírito Santo, a mensagem do Espírito Santo chegou na cidade de Éfeso a partir do momento que Paulo foi visitar essa cidade através das suas viagens missionárias, e encontrou os discípulos e anunciou a chegada do Espírito Santo de Deus, né? E vai dizer aqui que durante a sua estadia de cerca de 3 meses, Paulo pregou, ensinou, e Deus, através de Paulo, operou milagres extraordinários, de forma com que, lá no versículo 12, vai dizer a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. Então, através de Paulo, Deus operou muitos milagres naquela cidade, e também muitos dos que haviam praticado artes mágicas queimaram os seus livros em praça pública. Então, a partir do momento que a poderosa palavra de Deus entra na cidade de Éfeso, naquele contexto extremamente idólatra, Deus começa a fazer um reboliço naquele lugar, começa a libertar, a curar, né, as pessoas antes presas pelo pecado e pela idolatria. A lição de hoje, a lição número 12, a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, e para isso eu quero que você volte a sua atenção à Epístola de Efésios. Hoje nós vamos nos atentar a refletir e aprender um pouco mais a respeito do capítulo 1. O texto áureo vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, conforme Efésios 1:3. A verdade prática vai dizer: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, o que eu gostaria de enfatizar hoje é justamente a respeito dessas bênçãos espirituais oriundas de um novo nascimento em Cristo, né, e uma nova comunhão em Cristo. Então, a partir do momento que você recebe essa mensagem, você tem diversas bênçãos espirituais celestiais, conforme diz o texto aqui, com base em Efésios capítulo 1. O tópico 1 da lição vai dizer: a nova posição em Cristo. No passado estávamos perdidos e condenados à morte eterna, mas por sua infinita graça, Deus nos outorgou em Cristo o privilégio da salvação. Então, esse é o maior privilégio, né? A doxologia da carta vai dizer: após expor os versículos de abertura da epístola, conforme foi lido no texto áureo, o apóstolo Paulo apresenta uma sequência de texto que se caracteriza pela verdadeira adoração e bondade ativa de Deus. Ele começa com a frase: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o versículo 3, onde o bendito significa digno de louvor, o nosso Cristo. O apóstolo dá sequência até o versículo 14 por meio de um maravilhoso tributo ao Eterno e suas muitas bênçãos concedidas aos homens. Neste trecho bíblico, trata-se de um hino teológico de gratidão, caracterizado pela repetição do seguinte refrão: para louvor e glória da sua graça. Se você olhar o texto, você vai ver que esta frase se repete 3 vezes no texto: para louvor e da glória de sua graça. O primeiro no versículo 6, o segundo no versículo 12 e o terceiro no final do versículo 14. Então, através dessa métrica, Paulo compõe esse hino de adoração ao nosso Deus. O tópico 2 vai dizer as bênçãos espirituais. Obviamente que as bênçãos espirituais não são materiais, importante frisar isso, mas provenientes dos lugares celestiais, isto é, do reino espiritual. Essas bênçãos são mencionadas na longa passagem de Efésios, do capítulo 1, versículo 3 ao 14, tais como: Deus nos elegeu, predestinou, nos fez agradáveis para si, remiu-nos por meio do sangue de Cristo, acolheu-nos e aí por diante. Então, todas essas bênçãos, elas são bênçãos espirituais, são bênçãos celestiais, não são coisas materiais, não, porque coisas materiais a traça e o ferrugem consome, né? Mas as bênçãos espirituais, elas são eternas. Então, a partir dessas bênçãos espirituais que nós temos essa belíssima passagem do capítulo 1 de Efésios. Se você quiser acompanhar comigo, nós vamos ler e comentar alguns versículos com os irmãos de forma dinâmica. Então está aí, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, quando o escrito é de Paulo, ele sempre se identifica no começo da carta, e ele faz sempre questão de se colocar, né, não como vaidade, mas ele sempre se coloca numa condição passível em relação à obra de Cristo. Por isso que ele fala aqui: apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, né, aos santos que vivem em Éfeso, fiéis em Cristo Jesus. Esta carta, Paulo foi preso por volta do ano 60 a 61, 62 depois de Cristo, meados do ano 60, então foi mais ou menos a época em que esta carta foi redigida. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O que eu gostaria que você olhasse para esse texto aqui, você que está com sua Bíblia aberta, você olhasse do versículo 3 ao versículo 14, nós temos aqui a Santíssima Trindade explícita no texto. Tá? Então, não há como contestar Santíssima Trindade. Tá? É bíblico e está aqui. O capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5, vai dizer a respeito da obra de Deus Pai. Do versículo 7 ao versículo 11, vai dizer a respeito da obra do Filho.
E o versículo 13 e o versículo 14 vai dizer a respeito da obra do Espírito Santo. Então se você quiser anotar isso, eu repito, do versículo 3 ao 5, Deus Pai, do versículo 7 ao versículo 11, Filho, e do versículo 13 ao versículo 14, o Espírito Santo. Então está aqui, Santíssima Trindade, a obra completa, né, do nosso Deus para as nossas vidas. Versículo 3 vai dizer: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E o que o texto vai dizer aqui é uma coisa fascinante, que nós não devemos esquecer nunca na nossa vida, que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, né? Quem já tentou datar o mundo, datar o planeta, né? Alguns acreditam que a idade da Terra tem bilhões de anos, outros acreditam que não é bilhões, são milhares, né? E para isso usam dos artifícios do texto bíblico, mas não importa quanto tempo tem a Terra, ou o universo, seja lá toda a criação de Deus, o que importa é que antes de todas as coisas existirem, você foi escolhido por Deus, você foi concebida na mente de Deus, portanto a tua vida não é obra do acaso. E todas essas bênçãos espirituais, agora a partir dos próximos versículos, nós vamos descobri-la. Versículo 5, aliás, versículo 4 ainda. Por que Deus nos escolheu? Por que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo? O texto vai dizer, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Eu vou te dizer uma coisa, né, que todos os crentes deveriam saber, mas nem todos acreditam nisso, que é possível você ter uma vida irrepreensível diante de Deus. É possível você ter uma moral ilibada. É possível você ser uma pessoa santificada em Cristo Jesus. E sabe por que é possível? Porque o próprio Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. E em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito aqui é uma vontade de autoridade real, né? O beneplácito, a vontade divina. E aqui eu quero destacar que Ele nos predestinou. O presbítero Moisés já nos deu um amplo panorama na aula passada a respeito dessa questão da predestinação. Não quero entrar no mérito aqui, mas de forma bem panorâmica, a predestinação, ela não segue aquela ótica, vamos dizer assim, newtoniana, em que Deus está lá atrás e Ele, no passado, e Ele sentenciou quem iria ser condenado e quem iria ser salvo. Não. Para começo de conversa, Deus nem se limita a esta cronologia humana de passado, presente e futuro. Ele habita na eternidade. Deus é eterno. E a predestinação não diz respeito a Deus selecionar quem vai ser salvo ou quem não vai ser. Diz respeito a propósito. Ele nos predestinou. E aí, qual o propósito? O que nós acabamos de ler, para que sejamos irrepreensíveis e santos em amor em Cristo Jesus. Então essa é a verdadeira predestinação bíblica. É a separação de Deus para que possamos ser santos. E essa predestinação também é para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então Deus, através de Cristo, operou uma obra redentora em nossas vidas, e através dessa obra redentora, nós fomos adotados. Por isso que diz aqui, a adoção de filhos. Então Deus Pai nos adotou como filhos agora. O versículo 6, para louvor e glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. E aqui eu quero dizer que a graça de Deus ela é gratuita, meu irmão. A graça de Deus, você não precisa negociar para ter ela, não. Sabe, eu estive trazendo uma palavra alguns dias atrás em outra congregação, e eu fiz questão de enfatizar isso, de que há muitos líderes que se dizem evangélicos, né, e que movem multidões de pessoas, mas colocam cada empecilho para as pessoas chegarem até Deus, colocam cada obstáculo, e nós sabemos que através de Cristo nós podemos gratuitamente, como diz o texto aqui, chegar até Cristo.
É gratuito, não precisa de rituais, não precisa de objetos sagrados, não precisa de chãos benzidos, né? Não precisa de água do milagre, rosa ungida, não precisa nada disso. Abandona tudo isso aí. Nós podemos ter acesso gratuitamente, porque a religiosidade barganhenta, ela afasta a pessoa da graça e do evangelho de Deus, porque ela usa do pressuposto do mérito, de que eu preciso fazer algo para Deus como um objeto de troca para que Deus me abençoe. E eu digo, tudo que Deus faz para mim e para você é pura graça e misericórdia. Não existe mérito humano no processo de bênção divina, porque tudo Ele já fez por nós. O que nós fazemos é dedicar a nossa vida a Ele por gratidão por aquilo que Ele já fez. E as bênçãos do Senhor nos acompanham como um presente divino. No qual, versículo 7, temos a redenção, e aqui começa a entrar a obra do Filho, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós e em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. E quando diz aqui, eu queria que você frisasse, gravasse essa frase, né? Destacasse no texto aí, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Eu gostaria de dizer que não há nenhum caminho que nos leve a Deus senão este, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é o único caminho que nos leva a Deus, porque aprove a Deus revelar a sua vontade, o mistério da sua vontade através de Cristo. A manifestação de Deus para a humanidade está através de Cristo. Se lembra quando Jesus estava ensinando os seus discípulos e ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Filipe diz, Senhor, mostra-nos apenas o Pai, isso nos basta. Aí Jesus vai dizer, Filipe, eu estou convosco há tanto tempo e vocês pedem que eu mostre o Pai? Quem vê a mim, vê ao Pai. Então Cristo é a imagem do Deus Pai, Ele é a revelação máxima de Deus à humanidade. Através de Cristo nós temos o mistério divino revelado à humanidade, e é através dele que nós conhecemos a sua vontade. Não há outro caminho. Versículo 10 vai dizer, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como a da terra. Eu quero comentar aqui essa questão da plenitude dos tempos, mas antes, para nós não abandonarmos aqui o texto da lição, nós vamos só dar uma lida aqui no tópico 2 da lição, uma vida cristocêntrica neste mundo, e vai pegar justamente essa questão da revelação do mistério que nós já comentamos aqui, que esta revelação do ministério sinaliza a revelação da verdade que estava oculta aos santos de Deus. Esta verdade diz respeito aos decretos eternos que Deus planejara por sua soberana vontade. Essa vontade divina é revelada segundo o seu beneplácito, isso é, de acordo com o que lhe agrada fazer, por amor e misericórdia. Então Deus faz tudo isso porque Ele agrada fazer segundo um dos seus atributos mais bonitos, que é o amor e a misericórdia. A respeito do versículo 10 que nós lemos aqui, da plenitude dos tempos, a lição bíblica vai dizer, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Então ele faz parte da criação, ele faz parte da criação no sentido que ele participou da criação, então ele é o Criador, e não somente o Criador sustenta todas as coisas, operou a obra redentora da humanidade, e com isso não apenas a humanidade, mas toda a criação converge para si. Isso inclui tudo que foi criado por Cristo, para Cristo, e o que subsiste em Cristo. Sabemos que todas as coisas existem porque dele procede. Implica dizer que todo o universo, céus e terra, estarão submissos à autoridade e soberania de Cristo. Tudo está sob a autoridade divina. Tudo está sobre um mandamento da vontade permissiva de Deus. Nada acontece fora da vontade de Deus. Nada, absolutamente nada. Embora nós não tenhamos respostas para tudo que acontece, a perda de um ente querido, um vírus que dizima milhares de pessoas, como o Covid-19, nós temos respostas? Não temos respostas. É a fragilidade biológica do ser humano que está passível a esses vírus.
né, e todas as demais limitações humanas, mas sabemos que tudo respeita e obedece a uma vontade permissiva de Deus, nada escapa ao seu controle. Nesse sentido, a ruptura provocada pelo pecado de Adão é restaurada completamente em Cristo, né? Cristo aí como aquele que veio consertar aquilo que Adão e sua posteridade, digamos assim, deturpou, estragou através do pecado. Essa declaração não tem conotação universalista, a ideia de que o fim de todos serão salvos, mas que finalmente tudo será como Deus planejou. Cristo, a cabeça da igreja e também a cabeça do universo, né? A dispensação ou administração deste plano será na plenitude dos tempos. E aqui o comentarista bíblico ele coloca no futuro, né, que a concretização da plenitude dos tempos se dará no futuro, porque aqui ele usa a palavra tempo do grego, não cronos, de cronologia desse tempo que nós conhecemos, mas sim kairos, que se refere ao tempo divino previamente determinado para que todas as coisas estejam sob o domínio de Cristo. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Nós temos essa plenitude dos tempos em dois aspectos, num futuro, como diz o texto aqui, num kairos, num tempo de Deus, em que Ele concretizará todas as coisas, mas nós temos também a plenitude do tempo, segundo Gálatas, capítulo 4, versículo 4, que vai dizer aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido da mulher, nascido sob a lei. Então, essa plenitude do tempo de Gálatas diz respeito à vinda de Cristo à humanidade, ao seu nascimento. E o que caracteriza essa plenitude dos tempos? O período perfeito para que a mensagem de Cristo fosse propagada para todo mundo. E aí vários fatores contribuíram para isso, né? Havia 400 anos já na Terra que não havia ministério profético, né? A partir do profeta Malaquias até o nascimento de Cristo. A ascensão do Império Romano, com a construção de estradas quilométricas que favoreceram as viagens missionárias e a propagação da mensagem do Evangelho, e também a cultura grega, daí dizer-se cultura greco-romana, porque, embora os romanos comandassem todo o mundo conhecido da época, a cultura que predominava era a cultura grega. O grego era a língua falada em todo o território. O grego koiné, o grego comum, que era considerado o inglês hoje em dia, né? O inglês de hoje. Então, todos esses fatores contribuíram para que Cristo, né, nascesse nesse tempo, o que chamamos de plenitude do tempo. E aqui agora em Efésios, ele está se referindo a uma plenitude do tempo que diz respeito a quando Deus haverá de concretizar toda a sua vontade para a humanidade. O versículo 11 vai dizer: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Aqui repetindo a questão da predestinação, e nós fomos feitos herança. Por quê? Porque se nós fomos adotados através de Cristo por Deus, e somos filhos de Deus, nós também temos herança, né? A vida eterna, a morada celestial, a fim de sermos para louvor da sua glória. Novamente Paulo repete a frase, agora pela segunda vez, para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem, agora a obra do Espírito, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. E aqui eu quero destacar o Espírito Santo como aquele que nos sela. Eu tenho um amigo meu que eu estou conversando com ele, aos poucos estou evangelizando, e nós estávamos entrando justamente nesta conversa a respeito da fé em Deus, o que nos motiva a ter fé em Deus. Eu disse, essa revelação que nós temos através de Cristo, né, na nossa consciência e etc. Mas o que vai convencer você mesmo do Evangelho de Cristo, aquilo que vai selar, é o Espírito Santo, é o selo, é aquilo que diz, é minha propriedade, porque antigamente, as cartas, hoje em dia, né, nem se fala mais disso, né?
Hoje em dia, uma mensagem, alguns segundos, você chega do outro lado do mundo. Mas antigamente, o mensageiro, quando ele levava uma carta, o anel do rei tinha um selo, era o selo real. Diz, esta carta, essa mensagem é de minha propriedade. Então, nós somos a carta. E o selo é o Espírito Santo, que nos testifica que somos propriedade de Deus, propriedade divina, é a nossa garantia. E também penhor. O penhor no sentido aqui de garantia, de que Ele há de cumprir toda a obra que foi estabelecida para nós. O penhor da nossa herança, até o resgate. Porque quando alguém penhora alguma coisa, é a garantia, né? Quando você não, né? Quando alguém penhora uma casa, ele está dando a garantia, né? Ou um carro, por exemplo. Então o Espírito Santo é o nosso penhor. Se o Espírito Santo habita na tua vida, e eu tenho certeza que habita, é a garantia de que você é propriedade divina, né? Que você tem a herança divina. Amém? E aí Paulo termina este pequeno trecho, essa pequena epígrafe, pequena não, grandiosa, né? O qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, meus irmãos, eu quero encerrar a aula de hoje dizendo que, através desta obra, né, nós vamos esmiuçar muito mais aqui a carta aos Efésios a partir das próximas lições, mas hoje nós, em respeito ao horário, em respeito à lição, nós nos limitamos ao capítulo 1, versículos 1 a 14, mas eu quero dizer que aqui nós temos verdades fundamentais, né, da nossa fé, que é a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, oriundas de Deus Pai e selada, né, pelo Espírito Santo. Amém? Que você possa usar esse texto como inspiração, como um renovo de fé para a tua vida, para que melhore na sua comunhão com Deus, com o seu próximo, e para que assim nós podemos chegar ao conhecimento das verdades bíblicas. Meus irmãos, agradeço a vocês, espero em um próximo encontro estar convosco, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, que é um grande prazer para todos nós. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Palavra agora com o pastor Celso Rodrigues. Muito bem, irmãos, um bom investimento já nesse início de domingo, não é? Os irmãos estão acompanhando os cultos aí. E hoje, além de termos participado dessa escola dominical, eu quero apenas lembrar os irmãos que do nosso compromisso de logo mais, 12h30, irmãos, a nossa escola bíblica dominical, a nossa Santa Ceia, né? E eu quero passar alguns informativos aqui a todos vocês, e eu quero que vocês deixem anotados aí para que vocês não percam aí a programação de logo mais 12h30, começa a nossa celebração da Santa Ceia. Irmãos, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós temos uma responsabilidade social. Então, como nós estamos falando aí já há vários dias, nós vamos tomar todos os cuidados, ou melhor, esses cuidados serão redobrados, distanciamento, higienização. Então, irmão, venham despreocupado, apenas não esqueçam que logo que vocês participarem da Santa Ceia, retornem para os seus lares, porque o momento é para nós nos cuidarmos, a hora exige isso de cada um de nós. Então, eu peço a compreensão dos irmãos. Uma outra coisa que é muito importante, irmãos, em se tratando do corpo de Cristo, em se tratando da Santa Ceia do Senhor, é algo inédito. Os irmãos estarão sendo servidos aqui na frente do salão social, na área externa do nosso salão ali. Mas uma coisa que nós não podemos perder é o senso de devoção, o senso de culto, de reverência, de temor e de gratidão a Deus. Por isso eu quero pedir aos irmãos que vocês venham justamente com esse sentimento de culto. Orem, amanhã é um dia de nós relembrarmos a morte de Cristo Jesus, então que os irmãos venham com isso bem claro em sua mente. É o dia de você prestar o seu culto de uma forma diferente, mas não deixa de perder a sua essência
como o texto bíblico diz, fazer isso em memória de mim. Então nós vamos vir justamente com esse pensamento de que nós estaremos participando da Santa Ceia do Senhor. Os irmãos idosos que forem vir de carro, nós estaremos servindo você dentro do seu carro, você não vai precisar descer, tá? Além do mais, não esqueçam de trazer a sua contribuição para a assistência social, o seu quilo. Os irmãos sabem que as necessidades em torno disso geralmente giram na ausência de leite, de produtos de higiene, produto de limpeza. Então, o que eu quero pedir aos irmãos, faça um esforcinho, irmão, redobre um pouco aí o quilo para assistência social. Eu sei que os irmãos têm o coração na obra de Deus, e esse é o momento de nós nos sensibilizarmos com tudo isso aí que nós precisamos fazer, tá certo? Então, são esses os avisos, nós deixamos aí esses pedidos, e será o primeiro grupo que vai iniciar aí será servido a Santa Ceia, são para os adolescentes e o grupo Majestade. Depois nós vamos anunciar lá no grupo, mas na sequência os irmãos irão receber as informações. É claro que nós estamos passando esse horário, irmãos, primeiro para o grupo de adolescentes, grupo Majestade, depois vem as irmãs, a partir das 14 horas as irmãs, às 15 horas os obreiros. É verdade que nós estamos fazendo isso só por questão de logística e de organização, respeitando o seu horário. É bem provável que alguns irmãos não poderão vir nesse horário específico que nós estamos tabulando aqui. Então você venha no horário que lhe for mais adequado. Só lembre que o nosso horário é a partir de 12h30 até às 18 horas, certo? Então, qualquer dúvida, procure o seu líder de departamento, ele já tem a informação de como que vai ser, e daqui a pouco você também vai começar a receber a chamada lá no seu grupo para você vir participar, tá certo? Então, são esses os avisos. Vamos orar para que Deus nos dê um dia abençoado, um dia alegre, um dia edificante, livre de pessoas maldosas, e que à noite também possamos estar nas nossas casas para celebrarmos também o nosso culto em família. Hoje à noite o presbítero Antônio, ali da congregação da Santa Celeste, estará ministrando uma boa palavra aos nossos corações. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas hoje e sempre, e todos alegremente confirmam dizendo amém. Quem disse amém, diga para alguém: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus abençoe, irmãos, e até mais. Cuidei de você quando em seu quarto chorou. Cuidei de você quando o céu da sua vida se fechou. Cuidei de você. Cuidei de você no dia em que seu filho se foi e sentiu-se só. Cuidei de você no leito daquele hospital. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, o tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho,
você. Cuidei de você quando seu coração se quebrou. Cuidei de você quando a situação apertou. Cuidei de você. Cuidei de você naquele momento cruel. Cuidei de você quando algo tirou o seu chão. Cuidei de você. Cuidei de você. Cuidei de você. Hoje não temas, O tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. Hoje não temas, eu tenho em meus braços. Se o choro insistir, esqueça, pois eu cuido de você. Ouça, meu filho, tudo é tão simples. Descanse em meu amor. Deixa que eu cuido de você. cuidei de você no seu dia mais feliz. Cuidei de você em cada conquista que fez. Cuidei de você, filho, eu cuido de você.